já é meu quarto, né? 33 aqui dentro. Aí me deixaram de mão. Eu estou vivendo minha vida sozinha. E meu marido está preso também. 9 meses, mas eu já estava com 2 anos e 11 meses. Fui para o semiaberto, puxei só 29 dias e caí com droga aqui na frente do presídio. Realmente nos chocou aquele estado em que aquelas mulheres estavam e a falta de assistência realmente para a mulher presidiária, né, que não se vê essa consistência, né. De uma forma geral, o sistema prisional é desta forma, mas para a mulher me parece que ele é muito mais duro, elas são muito mais solitárias. Então nós quisemos fazer um trabalho diferenciado, trabalhando essa mulher a partir desse sentimento em relação ao mundo, dela estar com o mundo como mulher, como pessoa, né? E de valores também. A política do sistema prisional estava voltado para atender aos homens, né, aos presos do masculino, e então a titular da época, que era a doutora Sandra Silvestre, teve a preocupação de oferecer algum tipo de atividade para as mulheres que estavam no sistema prisional e buscou então a parceria do Juizado de Violência Doméstica através da equipe técnica, e nós começamos então a fazer algumas visitas no presídio para levantar a demanda do que havia, e a partir disso nós fomos construindo o projeto. O presídio não foi pensado para o público feminino, né? As prisões foram pensadas para o público masculino, então com o passar do tempo foram adaptadas para o público feminino, e toda a adaptação a gente sabe que deixa lacunas, deixa necessidades a serem atendidas, né? Por exemplo, a mulher quando tem seu filho dentro da prisão, é toda uma problemática singular, particular, que o homem não vivencia. Né? A questão de toda o que perpassa a feminilidade realmente não é atendido dentro do sistema penitenciário. O cárcere é desumano para homens e mulheres, mas no caso de mulher é muito mais brutal. A maioria das mulheres que cumprem pena no sistema prisional hoje, Simone, elas ou já têm os maridos presos ou foram presos com eles. Quando o marido é preso, ela ficou lá para cuidar das crianças. Quando ela foi presa, ela já viu a brutalidade, porque ela viu os filhos serem divididos em instituições ou até em parentes desconhecidos. Porque a minha família não vem me ver, não vem deixar nada, eu que tenho que conseguir minhas coisas sozinha. Aí eu sempre procurei trabalhar, mas as portas sempre se fecham. Depois da primeira vez que você vai presa, você não tem mais oportunidade de nada, já não te dão mais. É comum dentro dessa clientela a descrença, né? Vários projetos começam e não terminam, ou elas geram uma expectativa muito grande e o projeto ele não atende aquela expectativa. Então, no início, a primeira barreira que a gente teve que criar, que a gente teve que destruir, na verdade, foi a barreira da confiança, né? A proposta era um olhar para dentro de si, uma reflexão sobre o que você quer para a sua vida, o que te trouxe até aqui. Então a gente demorou um pouco até conseguir mostrar para elas qual era a proposta, né? Sempre colocam isso como fator de angústia lá dentro, vamos dizer assim, é um adicional de pena, né? Não é só a restrição de liberdade, é também a retirada da feminilidade, a retirada do espaço, da privacidade, tudo que a mulher às vezes coloca como prioridade na sua vida, como uma coisa que é substancial para a nossa condição de ser mulher.
Eu me prendo porque eu não confio em ninguém em conversar. Se tivesse um psicólogo, tivesse um trabalho mais elevado, isso ajudaria muito, porque nos ajudaria a soltar aquilo que está preso. E a gente, quando está preso com muita coisa, angústia, muita depressão, essas coisas levam até a pessoa a fazer o que não deve no presídio. Todo mundo quer fazer curso, estudar, trabalhar, para todo mundo sair daqui, começar uma nova vida. E é o que eu quero também, né? Mulheres ali com histórias muito difíceis, que olhando de fora é fácil a gente dizer, né? Ah, eu jamais faria isso. Mas quando você entra na história de cada uma, talvez você coloca, poxa, talvez se eu tivesse numa situação dessas, eu também poderia estar aqui, né, no lugar dela. E não tem justificativa. O preso, a pessoa comete o crime e ele tem que ser punido por ele. Mas é preciso que a gente observe que muitas vezes aquele motivo, aquela condição que levou aquela pessoa para o crime, se não for trabalhado, se não for estudado, se não for oportunizado para ele trabalhar esses questionamentos internos, a gente vai devolver para a sociedade uma pessoa que só cumpriu a pena. Essa pessoa vai lá e vai se deparar com uma sociedade e com os conflitos internos dela. E talvez esses conflitos internos sejam tão fortes que levou para o crime e vai levar para a reincidência. A minha mãe fazia programa e eu ficava em casa todas as noites. Eu via ela chegar e quando eu cheguei, quando ela começou a primeira cadeia dela, eu tinha 8 anos, da minha mãe. E ela veio presa. E ela ficou uns 3, 4 meses, porque naquela época era mais fácil de sair. E para a droga que ela vendia para uma pessoa que ficou sustentando a gente enquanto ela estava presa, para a gente não poder ir para o abrigo. Mas a partir daí, dessa primeira vez, ela começou, não ser a viciada de usar, mas a viciada de vender. Era agressiva, ignorante, não respeitava o espaço de ninguém. Muitas vezes até a própria colega que estava com a gente machucava. Achava que eu posso, eu quero, eu faço tudo. Não ter limite. A última cadeia da minha mãe foi em 2008, que foi no dia com a minha primeira prisão. Que nós duas se encontramos aqui na frente, ela indo para a rua e eu entrando para a cadeia. Aonde o mundo dela desabou. Porque ela esperava de tudo, mas menos eu dentro de uma cadeia. Precisavam tirar um documento, precisavam saber como é que estava a situação do filho que estava aqui fora, que não sabia onde estava. Então as demandas eram de todo tipo, né? As mais básicas de cidadania. E aí a gente começou então a passar uma peneira nessas demandas para ver aquilo que realmente nós tínhamos condições de atender como psicólogos e assistentes sociais. E aí a gente foi então trabalhando mais a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, das relações interpessoais, e a gente foi então ajustando essa demanda e deixando que essas outras demandas mais da vida prática, vamos dizer assim, ficassem ao encargo da Sejus e da própria direção do presídio. De Liz, e o objetivo era completamente outro, não era atender uma demanda processual, era participar de uma coisa muito maior, que é a ressocialização dessas pessoas, né? E aí vem a contribuição da justiça como esse papel mais humanitário mesmo, vamos dizer, né? Mais de reabilitação social, que eu acho que tem que ter mesmo nessa parceria, não é atribuição de um órgão só, mas todos têm que estar juntos nessa questão da reabilitação. Você acha que pode ensinar o preso a fazer uma bola, a fazer uma rede, mas se não trabalhar as questões internas dele, os motivos, as feridas internas, ele vai voltar a reincidir. Então o projeto Foi de Liz para mim é muito importante, por quê? Porque ele trouxe essas mulheres para cá, para um local neutro, não é mais o local de cumprimento de pena, é um local que eu estou olhando para ela como uma mulher que precisa de um apoio, uma mulher que precisa ser cuidada, para que ela saia e que ela consiga reconstruir a família dela, reconstruir a cidadania dela.
Por isso que é muito mais importante do que qualquer outro projeto que já foi desenvolvido em termos de ressocialização de pena. Logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei doente, então eu vi aquela revolução assim, aquele povo assim, cada um chorando para um lado, outro chorando para outro, sem saber o que fazer. Eu ficava mais doente ainda, porque eu não podia resolver nada. Eu simplesmente sou também uma apenada. Então, é onde eu fico muito revoltada pela essa parte, porque todas as vezes que eu fui para o abrigo junto com meus irmãos para o lado do bebê, eu tentava compreender ela porque ela estava presa. Mas hoje não, hoje meus irmãos estão no abrigo, sendo que ela está na rua. Aonde que eu tenho muita mágoa, muita mágoa da minha mãe. Não só ter oportunidade na vida, mas sim agarrar elas com unhas e dentes. Divulgamos muito, né? E a ideia, na realidade, nos cobram muito produção, alguma coisa concreta, né? A sociedade de uma forma geral. Nós não queríamos grupos de produção, nós queríamos pessoas se trabalhando, né? Para serem mais felizes, poderem contribuir de uma forma melhor para a vida em sociedade, né, e consigo mesmo. E a partir dessa entrevista, então, a equipe definiu, né, se essa mulher participaria ou não do projeto, e depois que nós tivemos as 23 selecionadas, a gente começou a realizar as reuniões com elas. As reuniões eram uma vez por semana, sempre com mais ou menos 3 horas de duração cada reunião, e nós trabalhávamos questões ligadas ao desenvolvimento emocional delas. Nós abordamos temas como a história de vida, a relação com a família, as questões ligadas à própria identidade do ser mulher, como é que essa identidade se formou no decorrer da sua vida. Eu me prendia muito, sabe? Ficava mais observando. Mas depois não, a gente foi pegando confiança, vendo que não era nada daquilo, que aquilo era bom para a gente, que a gente precisa conversar, a gente precisa se abrir para se conhecer melhor. Muito claro para nós o quanto elas também não se viam, elas eram invisíveis a elas próprias, tanto elas quanto o ambiente. A partir do momento em que elas começam a ver de fora para dentro uma filmagem, que não foi intencional, mas que teve uma função terapêutica muito grande delas se verem de fora do presídio, entrando e olhando elas como se fosse um terceiro, né? Se percebe o quanto esta mulher, ela é invisível não só aos olhos da sociedade, mas ela é invisível a ela própria. Até um tempo que eu tinha meus 12 anos, que eu já não podia ficar no lado do bebê, a diretora me deixou por causa dos meus irmãos, que eram muito apegados comigo. Hoje o Ageu, que é o deficiente, né? Que está lá em Presidente Médici, com a minha avó, tem 11 anos, e minha irmã, de 13. E a de 15 está para Paraná, internada, que o Estado mandou para lá. Por dependência? Ela usava drogas. O participante realmente abriu muito a história de vida dela, coisas que ela não havia contado para ninguém lá dentro, né? Então, assim, não só para nós que estávamos coordenando, mas as outras também se surpreenderam com todos os detalhes, com todas as dores, né, que ela viveu na infância, na adolescência, e ela chorou muito, e aquilo ali para a gente foi assim, um voto de confiança no nosso trabalho, né, e que realmente estava dando certo, e que realmente ali era o espaço para elas expressarem mesmo, né, todas as dores e ressignificarem seus caminhos. Eu acho que era retirado de um lugar que para elas retrata a opressão, e trazido para um campo neutro,
onde ali havia liberdade de interlocução. Eu não estou aqui para te punir, eu não estou aqui para te censurar, eu estou aqui para que a gente consiga fazer com que você retrate a tua dificuldade e essa dificuldade seja tratada por nós para que você consiga vencê-la. Eu tenho 2 filhos, eu tive filho, eu tinha 12 anos. Então, a minha vida parou, porque tive que, com 12 anos, com 15, minha mãe foi, assim que eu tinha acabado de ganhar neném, a minha mãe foi presa, eu estava com 15 dias de resguardo, e dali eu fiquei com três irmãos e meu filho. E aí o mundo desabou, porque eu não sabia o que fazer, eu não queria ir pro ritmo da minha mãe, que era fazer programa e vender droga. Às vezes está muito deprimida lá dentro, aí eles colocam aquela cadeira da descarrego, aí a gente se solta um pouco, sabe, para poder conversar, ter o diálogo. E aquele diálogo que nós temos com a psicóloga, com o pessoal que trabalha na Flor de Lis, é muito importante, porque a gente se solta, sabe? A gente começa a viver, todo aquele peso que está dentro da gente, sai tudo para fora. Elas não podiam ter penas muito curtas a cumprir, porque se fossem muito curtas, elas não ficariam conosco o tempo suficiente para que a gente pudesse fazer o trabalho. Então, objetivamente, o perfil era esse. O tempo de pena e o histórico de saúde mental, né? E aí, do ponto de vista da equipe, o que a gente estava buscando? Mulheres que tivessem um perfil de liderança e que pudessem ser multiplicadoras das informações que nós levássemos para que elas pudessem trabalhar isso com as colegas dentro do presídio. Vem com uma equipe disciplinar lá do juizado da violência doméstica, com todas as complexidades daquela vara, com o volume de trabalho daquela vara. Mas uma equipe que tem percepção da problemática feminina, entendeu? Que lida com as vítimas da agressão e que sabe que muitas vezes essa criminosa já foi vítima de uma violência primeira, entendeu? Antes do crime. Negamos a fazer isso dentro da unidade prisional. Elas têm que sair de lá, né? Por quê? Até para criar uma rotina e para ela começar a ver que aqui fora, estar aqui fora é muito melhor do que estar lá dentro. Porque se nós dermos uma parede, tá? Nem que seja, depois de você deprimir, ele vai acostumar a só olhar através daquela parede. E a gente quer que não só o horizonte mental, emocional dela amplie, mas esse horizonte de visão de estar olhando para um mundo em que ela quer pertencer, mas não à margem deste mundo, mas fazendo parte dele como cidadã. Atenção, conhecimento, saber respeitar o espaço dos outros, achar que não era só eu que existia no mundo, mas sim, tinha outras pessoas do lado que gostavam da gente, a gente não sabia. Antigamente só queria bater nos outros. Agora não, tranquila, melhor convivência com as pessoas, respeitas a gente, elas me respeitam, tudo melhor. Fazendo um trabalho de conquista e realmente assim conseguimos ver o resultado nelas, como se elas realmente, né, flor de lis, mas como se elas florescessem, né? Como se elas conseguissem perceber nelas qualidades, né, competências que elas antes desconheciam, competências humanas, não só de produção, como se vê, né? Não só o valor utilitário do ser humano, né? Mas o valor do ser humano se desenvolvendo enquanto ser, né? Para que a gente tenha uma sociedade melhor. Isso nunca demonstrou o que eu sentia, né? O meu sofrimento, só ficava para mim. Tudo que eu vivia eu sempre guardei só para mim. Hoje não, eu sei abrir, conversar, falar. Isso é muito importante. Que elas continuem, que tem muitas apenadas aí dentro, que está precisando muito da Flor de Lis, certo? Do projeto Flor de Lis, para trabalhar com elas, que tem muitas pessoas muito deprimidas aí dentro, chora, grita, não sabe o que faz, entendeu? Filho, criança não é lugar de cadeia, de ficar visitando. Então, eu entendo. Vai fazer 1 ano que eu não vejo minha filha. Meu pai não traz mais porque ela pediu para não vir mais, porque mexia muito com o psicológico dela.
gente tirou fotos no início e no final, e a própria expressão do rosto delas já diz muita coisa assim do quanto mudou essa postura diante da vida. Esse simples movimento de tirar 20 mulheres lá de dentro toda sexta-feira, para a gente parece simples, mas para a questão da segurança, para a questão da administração do presídio é muito complicado. E a gente também entende a parte deles, né? E vamos negociando e aí vamos conseguindo. Você pega uma equipe que não é da execução de pena e que não deve ser mesmo, porque não tem que estar ligada. Você tem uma equipe de escoltas da Sejus que tem que trazer esses presos, mas o resultado é o que é mais importante, é o que é muito mais importante, porque você olhar depois, e eu mesma atendi a maioria das mulheres do Flor de Lis na Operação Ressoar, você vê o brilho dessas mulheres, a vontade de voltar para casa, de reconquistar o lar, e isso é mais importante do que qualquer problema ou dificuldade que o projeto tenha para ser executado. A preocupação tinha pessoas de vários níveis de escolaridade, porque no caso a gente tinha uma diversidade entre essas mulheres. E aí então a gente procurou trabalhar com elas primeiro lendo poesia. Isso foi bom, porque no começo elas estavam assim fechadas, né, preocupadas. Quando se falou numa oficina de poesia, eu acho que elas se preocuparam, vou ter que escrever poesia? A gente sabe que toda a problemática delas sempre tem um cunho de gênero atrás, uma questão de gênero que está escondendo um drama. Então trouxemos dramas femininos, dramas de gênero, né, relacionados às questões de gênero, para que elas lessem, para que elas ouvissem a poesia. E aí, apesar de parecer que não iam produzir, no final todas produziram e muito. Eram histórias de muita dor, muito sofrimento, de muita dificuldade. Então, assim, para nós da equipe também foi um projeto que mobilizou muito o nosso emocional, o nosso crescimento também. Um trabalho caríssimo, se nós não tínhamos condições de pagar, se nós fôssemos pagar para receber apoio de psicólogos, né? Nós não teríamos, nós estamos sendo trabalhadas e elas mesmas veem a nossa mudança. As pessoas de fora mesmo, as nossas colegas de cela, veem o quanto existiu mudança na gente, para melhor. Eu fiquei assim muito preocupada, porque eu estava dando oficina e elas ficaram assim em silêncio, me olhando, sabe? Aí uma foi soltando, a outra foi soltando, e até aquelas que pareciam mais fechadas, né, produziram. E eu me surpreendi com a qualidade dos textos, por uma brincadeira de 4 horas, porque foi uma oficina que durou uma manhã. Teve do Teatro Topo do Mundo, que nós fomos à noite, as palestras que a gente teve dia de sexta-feira. Então, para mim, tudo foi significativo. Foi muito bom. Foi tudo novo, as pessoas olhando pra gente, não com discriminação, entendeu? Mas outro ponto de vista. A gente observa um crescimento muito grande delas, uma reflexão maior sobre a própria história, né? E o nosso objetivo principal, que era de pensar o que elas vão fazer daqui para frente, a gente pensa que, de alguma forma, nós atingimos. Né? E uma que disse que ela sempre se sentiu poeta, né? Então, ela já é uma pessoa que tem, né, essa vontade, esse desejo, já gosta de ler, já gosta de escrever. De alguma forma, ela pratica a escrita, seja de forma poética, seja como forma de desabafo, ela já pratica isso. E aí eu trabalhei ensinando, pegando aqueles textos grandes que elas fizeram e transformando eles em haikai, para mostrar como que a gente podia sintetizar uma ideia muito ampla, né? Retirar o eu e deixar aquilo de forma mais fluida, mais possível de ler. Fomos para uma chácara,
Lá tinha piscina, eu fui cozinheira, eu, a Rafaela Dandara e a Nilza, fizemos um almoço. Foi maravilhoso, foi divertido, as meninas comeram muita manga, tomaram muito banho na piscina, fizemos churrasco. Foi um dia de lazer assim que nós sentimos assim que nós estávamos livres. Na realidade, ela quer uma vingança. Nós falamos que queremos diminuir a criminalidade, né? Mas nós achamos um absurdo estar trabalhando o ser humano desta forma. Nós queremos que quebre pedra, né? Queremos a morte para todo mundo. E, na verdade, quando se faz esse trabalho, as pessoas não compreendem muito. Inclusive, quem trabalha com não compreendem muito, acham que é uma regalia. E não é um investimento para a sociedade, não é só... Fraternização de final de ano, a tranquilidade que foi, e a gente saber que foi num lugar aberto, que foi num lugar, praticamente, se você fosse pegar alguns procedimentos de segurança, até questionável, porque era um lugar aberto com 3, 4 agentes para cuidar daquela quantidade de presas, mas tudo ocorreu dentro da normalidade. Por quê? Porque elas viram a importância do projeto. Elas viram que as pessoas que estavam ali estavam parceiras delas, não opositoras a elas. E isso tem um reflexo positivo para a execução, isso traz um efeito positivo para cada presa, isso traz uma tranquilidade para o estabelecimento, entendeu? E isso principalmente traz um reflexo social, porque essa mulher que vai sair, um dia ela sai da cadeia, um dia os muros da cadeia não vai prendê-la mais, mas ela tem parâmetros diferentes daquilo que ela entrou, entendeu? Ela não é mais a mulher que ela entrou, e ela não foi mudada negativamente pela brutalidade do cárcere. Ela teve a oportunidade de mostrar seus medos, de mostrar suas fraquezas, e ela foi aceita com suas fraquezas. Conversaram com a gente antes e nós fizemos nossa parte, né? E fomos parabenizados por isso. A crença vem dos resultados que a gente conseguiu, né? Em 2013, com o projeto piloto, fizemos em torno de 20, 23 encontros e os resultados foram muito positivos. Eu acho que isso já é um bom argumento para se continuar e fazer o projeto andar realmente, independente das dificuldades. Acho que a gente tem que superar essas dificuldades, formar novas parcerias e atingir mais e mais mulheres. A gente vai fazer aqui um ano que a minha mente abriu, onde mudou muita coisa, em sentido de me esforçar. Trouxe mais esperança, então. Com certeza. Ver hoje minha mãe com uma mão na frente e outra atrás, aí eu fico me perguntando, será que eu quero isso para mim? Por que a minha vida não pode ser melhor, eu não posso mudar e tentar até ajudar ela mesma? Então, muita coisa mudou. A gente está com uma lista de pedidos para entrar no projeto esse ano e algumas dessas que saíram também nos pediram para continuar. A estrutura institucional ela precisa ser adequada para que a gente possa trabalhar com o projeto. Então, uma equipe maior, porque a equipe que trabalhou o ano passado era a equipe do Juizado de Violência Doméstica, então nós tivemos que nos desdobrar entre as ações do Juizado e as ações do projeto Flor de Lis. E questões estruturais mesmo, básicas, espaço físico adequado, alimentação das presas enquanto elas estão participando das atividades, né? Então são essas questões mesmo organizacionais até. Tem muita gente querendo entrar, porque elas estão vendo que é uma coisa boa. Porque cada vez que a gente chegava aí da reunião, quando nós chegávamos, a gente chegava com a notícia, sabe? Um sorriso, uma diferença, um brilho. O projeto, eu acho que ele é tão importante que qualquer magistrado, independente do perfil dele, abraça o projeto. Ele tem um relevo muito mais importante do que qualquer outro projeto de ressocialização de presos. É complicado a gente mensurar porque a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de emoção. Então, na prática, é complicado a gente mostrar isso em termos quantitativos. O que a gente observa assim, é uma mudança na qualidade de vida, é uma mudança na postura perante as dificuldades e uma proposição de superar desafios. Na verdade, nós precisaríamos que
houvesse as instituições abraçassem projetos dessa natureza, que são baratos, sabe? E que apoiassem o trabalho, né? Que compreendesse que alguém assim dissesse, não, esse projeto nós vamos juntos, né? Então, assim, precisa que as instituições se comprometam, né? Não só os profissionais. Eu era uma pessoa super amarga. E foi muito bom para mim tudo isso, sabe? É bom a gente ouvir das pessoas que você tem uma melhoria. É muito bom você ouvir as pessoas dizendo assim para você, dizendo, ela melhorou, te elogiando. É tão bom isso. Teu autoestima vai lá em cima. Nós aprendemos muito. Esse projeto trouxe muita coisa boa, não só minha mudança, como todas teve mudança, todas. Não tem que dizer assim, que ela não mudou, não adiantou nada. Não. Eles trabalharam muito com a gente.